Olá, alunos! Esta é a nossa disciplina de Lógica Matemática. Estamos iniciando a unidade 2, a qual está dividida em duas partes. Nessa primeira parte, trabalharemos o conteúdo de implicação e equivalência lógica. Trabalharemos aqui a implicação lógica, a equivalência lógica e a álgebra das proposições. Bem, sobre a implicação lógica, disse que uma proposição P, sendo composta ou não, ela implica logicamente em uma proposição Q, se Q é verdadeira sempre que P for verdadeiro. Em outros termos, nas respectivas tabelas verdade dessas duas proposições, não pode haver uma linha em que a proposição P é verdadeira e Q é falsa. Caso ocorra, não se trata de uma implicação lógica. Então, vamos ver um exemplo. A notação aqui seria dessa forma. Esse símbolo aqui é de implicação, então nós temos a notação P implica Q. Esse símbolo, só um minuto. Esse símbolo aqui é de implicação e nós temos aqui a notação P implica Q. A leitura pode ser feita P implica logicamente Q ou simplesmente P implica Q, que é o que nós iremos utilizar. Agora sim, nós vamos ver aqui um exemplo. Vamos analisar as tabelas verdades dessas proposições. Temos três. Uma conjunção, P e Q, uma disjunção entre P e Q e uma bicondicional. Aqui nós temos a tabela verdade de cada uma desses conectivos, que nós já vimos a tabela verdade de cada uma delas. Eu quero que vocês observem que P e Q implica P ou Q. Por quê? Porque P e Q ela é verdadeira na primeira linha. E P ou Q também é verdadeira na primeira linha. Ou seja, P ou Q é verdadeira sempre que P e Q for verdadeiro. Certo? Estão observando? Sempre que P e Q for verdadeiro, P ou Q também é. Como P e Q só é verdadeiro na primeira linha, não interessa as outras linhas do P ou Q. Interessa que ele seja verdadeiro na primeira linha. Então, dizemos que P e Q implica P ou Q. Outra implicação que a gente pode ver é que P e Q implica a bicondicional. P se somente se Q. Por quê? Porque essa bicondicional é verdadeira sempre que P e Q é verdadeiro. P e Q é verdadeiro na primeira linha, a bicondicional também é. Não interessando as demais linhas da bicondicional, porque P e Q não tem outra linha onde ele seja verdadeiro. Então, se a bicondicional é verdadeira sempre que a conjunção é verdadeira, então dizemos que P e Q implica P se somente se Q. Certo? E dessas implicações, dessa tabela verdade, a gente pode inferir outras implicações. E essas implicações, elas têm um nome, têm uma regra, que elas serão utilizadas mais para frente. Aqui nós temos a regra de adição, ou seja, P implica P ou Q. Observe, se P implica P ou Q, significa que P ou Q tem que ser verdadeiro sempre que P for verdadeiro. Vamos ver? P ou Q é verdadeiro nas três primeiras, né? P é verdadeiro só nas duas primeiras. Então, o P ou Q tem que ser verdadeiro nas duas primeiras linhas. E vamos analisar aqui. Temos P ou Q verdadeiro nas duas primeiras linhas. Então, se P ou Q é verdadeiro sempre que o P é verdadeiro, então P implica P ou Q. A mesma acontece com Q implica P ou Q. É a regra da adição. Na regra da simplificação, ele tem aqui que P e Q implica P. Ora, então P tem que ser verdadeiro sempre que P e Q for verdadeiro. Vamos ver se isso acontece? P e Q é verdadeiro na primeira linha. Então, na primeira linha, o P tem que ser verdadeiro. E olha, o P é verdadeiro. Então, só interessa a primeira linha, porque somente na primeira linha que P e Q é verdadeiro. Então, nós dizemos que P e Q implica P. Assim também ocorre P em Q implica Q. É a regra da simplificação. Temos aqui um outro exemplo de implicação lógica. Vamos analisar a tabela verdade dessa proposição aqui.
Aqui temos a tabela verdade. E essa proposição P ou Q e não P, ela vai ser verdade apenas na terceira linha. E observe que sempre que essa proposição é verdadeira, Q também é. Aqui, ó, Q é na terceira linha verdadeira. Então, sempre que essa é verdadeira, Q também é. Então, nós temos aqui que essa proposição P ou Q e não P, ela implica Q, porque Q é verdadeira sempre que essa proposição for verdadeira. Aqui nós temos uma regra de inferência, e essa implicação ela é chamada de silogismo disjuntivo, a qual também se estende para esta outra proposição aqui, ó. Perceba que aqui nós temos não P, se estende também para quando nós tivermos não Q. Se eu tenho P ou Q e não P, ele implica Q. E se eu tenho P ou Q e não Q, implica P. Só inverte aqui. Nós vamos analisar aqui, fazendo uma extensão dessa tabela. O não Q é F, V, F, V. E aqui nós temos essa proposição. P ou Q e não Q. Quando é que ela vai ser verdadeira? Somente na segunda linha. Para ela implicar P, o P tem que ser verdadeiro também na segunda linha. Então, vamos ver. O P aqui, ó, verdadeiro também na segunda linha. Então, P é verdadeiro sempre que esta proposição for verdadeira. Logo, essa proposição implica P. Chamamos isso aqui de silogismo disjuntivo. Fica aqui a cargo do aluno fazer a tabela verdade para verificar também essas implicações, que são outras regras de diferença. Uma a gente chama de modus ponens, que é P então Q e P implica Q, e a outra a gente chama de modus tollens, que é P então Q e não Q, isso implica o não P, certo? Então, para quem quiser verificar se essa implicação realmente é verdadeira, pode construir a tabela verdade. E aí vai ter que verificar que na tabela verdade, o Q vai ser verdadeiro sempre que esta proposição for verdadeira. E aqui o não P é verdadeiro, tem que ser verdadeiro sempre que esta outra proposição for verdadeira. Ainda aqui no conteúdo de implicação lógica, nós temos um teorema. Esse teorema diz o seguinte: uma proposição P implica outra proposição Q, se somente se a condicional P, então, Q for tautológica. Se nós temos aqui um se somente se, nós temos que fazer uma demonstração de ida e uma demonstração de volta. O que seria isso? Temos que mostrar que a implicação ela resulta numa condicional tautológica e depois temos que mostrar que se eu tenho uma condicional tautológica, ela resulta na implicação lógica. Então, vamos começar. Vamos supor aqui que P implica Q. P implica Q. Se P implica Q, significa que Q é verdadeira, como já vimos nos slides anteriores, sempre que P é verdadeira, certo? Assim, nunca haverá um caso desse tipo. Se o Q ele é verdadeiro, sempre que o P é verdadeiro, então nunca haverá um Q falso quando o P for verdadeiro, certo? Por quê? Porque é uma implicação. Estou supondo que é uma implicação, então não haverá isso aqui, certo? Para ser uma implicação, o Q tem que ser verdadeiro sempre que o P for verdadeiro. Então, não vamos ter essa... Na tabela periódica não teremos essa situação. Tabela periódica não, desculpa. Na tabela verdade não teremos essa situação. Se nós não temos essa situação, né, então nesse caso, pela tabela verdade da condicional, o valor lógico P, então Q, nunca seria falso, certo? Ou seja, P então Q, numa tabela verdade, nunca seria falso. Por quê? Porque a única situação em que, em que essa condicional é falsa é quando eu tenho um P verdadeiro e um Q falso. Mas como se trata de uma implicação lógica, eu não tenho essa situação. Então, a condicional nunca terá valor falso. Como só existem dois valores lógicos, que é V ou F, né? Então, essa condicional sempre será o quê? Verdadeira. Lógico, se ela nunca vai ter um valor falso na sua tabela, então significa que ela sempre vai ser verdadeira. Se a condicional é sempre verdadeira, lá pela definição em tautologia,
essa condicional é o quê? Tautológica. Então, demonstramos que se eu tenho uma implicação lógica, então eu tenho uma condicional tautológica. Agora, vamos fazer a volta. Se eu tenho uma condicional e essa condicional é tautológica, por definição, a tabela verdade será sempre verdadeira, ok? Essa condicional será sempre verdadeira porque ela é tautológica. Aqui nós temos a tabela verdade, certo? Então, na tabela verdade, vocês podem observar que se trata de uma tautologia, nunca vai haver uma linha onde nós temos P verdadeiro e Q F, porque se tivéssemos, ela seria falsa. Por se tratar de uma condicional tautológica, nós vamos ter apenas essa situação onde ela vai ser verdadeira ou essas outras duas situações onde ela vai ser verdadeira. Então, nunca vai haver essa situação, Q falso quando P for verdadeiro. Então, analise que, não tendo essa segunda linha em uma condicional tautológica, pode-se perceber que o Q vai ser verdadeiro sempre que o P for verdadeiro. Aqui ele é verdadeiro? É, mas o P não é, então não interessa isso. Interessa que o Q vai ser verdadeiro sempre que o P for verdadeiro. Se isso acontece, então nós temos que P implica Q, certo? P implica Q. Logo, nós mostramos que se eu tenho uma condicional tautológica, então eu tenho também uma implicação lógica. Vamos lá. Da implicação lógica, nós podemos ter também outras duas, a partir do teorema anterior, nós podemos ter outras duas regras de inferência, que também fica a cargo do aluno mostrar utilizando a tabela verdade, né? Mostrar o quê? Que essas implicações, né? Desculpa, que essas implicações, elas também são uma condicional tautológica. Mostrando que, que essa proposição aqui, né? Quando eu fizer uma condicional com essa outra proposição, se você mostrar que a condicional ela é sempre tautológica, então você conclui através do teorema que essa implicação é verdadeira. Aí nós temos o silogismo hipotético. A mesma coisa acontece aqui. Se você fizer a tabela verdade e mostrar que o que é verdadeiro, sempre que isso aqui é verdadeiro, ou simplesmente mostrar que a condicional aqui, ela é sempre verdadeira, ou seja, ela é uma tautologia, você já pode concluir através do teorema que essa implicação é verdadeira. E aí nós temos aqui o silogismo hipotético e aqui nós temos o princípio da inconsistência. Certo. Agora vamos falar aqui de equivalência lógica. A definição. Disse que uma proposição P é logicamente equivalente a uma proposição Q se as tabelas verdade dessas duas proposições são idênticas. A notação é o seguinte: P é equivalente a Q. A gente lê P é logicamente equivalente a Q ou simplesmente P é equivalente a Q. E aqui nós temos esse símbolo de equivalência. Então, vamos analisar, né? O que diz que a tabela verdade das duas proposições tem que ser idênticas. Então, vamos analisar essa proposição aqui, P, então, P e Q, e a tabela verdade dessa proposição, P, então, Q. Se elas forem idênticas, nós temos aqui uma equivalência lógica. Então, vamos lá. P, então, P e Q. Aqui nós temos o P e Q, que a gente já conhece bastante, essa tabela verdade. E aqui a condicional, onde o antecedente P, consequente P e Q. Ela vai ser falsa somente quando o P for verdadeiro e o P e Q for falso, que é na segunda linha. E aqui P, então, Q, vai ser falso também apenas na segunda linha. Então, como a tabela verdade de P, então, Q e essa outra proposição pode-se perceber que são idênticas, nós temos, então, que essa primeira proposição ela é equivalente a essa segunda proposição. A partir desse conceito e montando a tabela verdade, a gente pode inferir também duas regras, que uma é a regra da dupla negação e a outra a regra de Clavius. Da dupla negação é muito simples de perceber. Se eu tenho P,
o não P é o inverso, o contrário de P. Então, não P vai ser o próprio P. E aqui também não P, então P implica, equivalente a P. Caso o aluno tenha alguma dúvida de perceber, é só construir a tabela verdade e verificar que a tabela verdade dessa proposição ela é equivalente à tabela verdade do P. Aqui nós temos um teorema da equivalência lógica que diz o seguinte: uma proposição P é equivalente à proposição Q se e somente se a bicondicional entre P e Q for uma tautologia. Então, eu vou utilizar aqui a tabela verdade para fazer uma demonstração rápida, mas fica a cargo do aluno realizar uma demonstração mais formal, semelhante àquela que eu demonstrei lá na aula de implicação lógica. Então, vamos lá. Temos que mostrar primeiro que se eles são equivalentes, então a bicondicional é uma tautologia. Então, vamos lá. Supomos que eles são equivalentes, P e Q, as duas proposições. Se elas são equivalentes, por definição, a tabela verdade de P tem que ser idêntica à tabela verdade de Q. Então, onde P for verdadeiro, Q é verdadeiro, e onde P for falso, Q é falso. Ora, se as tabelas verdades são iguais, então nós temos que, se eu fizer uma bicondicional entre elas, a bicondicional vai ser sempre verdadeira, certo? Por quê? Porque na bicondicional, ela vai ser verdadeira sempre que os valores lógicos forem idênticos. Ela é verdadeira. Se for verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Se for falso, falso, ela é falsa. Isso é a bicondicional. Então, a bicondicional é uma tautologia. Seguindo agora, né? Supondo que eu tenho uma bicondicional tautológica. Se eu tenho uma bicondicional tautológica, significa que a tabela verdade dessa proposição vai ser sempre verdadeira, certo? Se ela vai ser sempre verdadeira, significa o quê? Que os valores lógicos de P e Q serão sempre idênticos, né? Os valores lógicos de P e Q terão que ser idênticos para que o resultado da bicondicional seja verdadeiro. Então, se eu tenho os valores lógicos de P e Q idênticos, então eu tenho uma equivalência lógica. Vamos ver aqui esse exemplo. Olha essa tabela verdade. Nós temos essas duas proposições aqui destacadas, certo? P e Q, então R. E a outra é P, então Q, então R. Observem que a tabela verdade delas duas são iguais. Ó. Onde eu tenho V aqui, eu tenho V aqui. Onde eu tenho F nessa proposição, eu tenho F na outra proposição. E assim segue em toda a tabela, certo? Se eu tenho V e V, F e F, a bicondicional entre essas duas proposições, ela vai ser sempre verdadeira. Porque a bicondicional só é verdadeira quando o valor lógico das proposições são iguais, certo? Então, como elas são tabela verdades, são iguais, o valor lógico de cada uma sempre vai ser igual, então a bicondicional sempre vai ser verdadeira. Então, eu tenho uma equivalência lógica pelo fato da tabela verdade ser igual e tenho uma bicondicional tautológica pelo fato de a bicondicional ser sempre verdadeira. Aí, aqui, nós temos uma regra, né, que é chamada de regra de importação e exportação. Essa proposição P e Q, então R, né, ela é equivalente a P, então Q, então R. Equivalente, certo? Chamada de regra de importação e exportação. Vamos ver agora sobre a álgebra das proposições. Essa é uma teoria usada para manipular proposições lógicas. E aqui nós veremos algumas dessas manipulações através de quê? Das propriedades dos conectivos, nós temos algumas dessas manipulações, né? E também veremos as regras de inferência, que nos slides anteriores já vimos as construções delas, dessas regras de inferência. Eu irei colocar aqui apenas o resumo delas. Então, vamos começar. Temos aqui a propriedade idempotente. Significa que, é dizer que P e P equivale a P. E P ou P também equivale a P.
Se você construir a tabela verdade, você vai ver que os valores lógicos dessa proposição são iguais aos valores lógicos dessa proposição. Semelhantemente na segunda aqui. Então, se são iguais, elas são equivalentes, né? Toda vez que tivermos uma fórmula da lógica proposicional P e Q, podemos substituir por P. Assim também, se tivermos P ou Q, podemos substituir por P. Temos a propriedade comutativa, né? Diz aqui, se eu tiver P ou Q, eu posso substituir por Q ou P. Posso fazer a comutação. Assim também vale para a disjunção. Na propriedade associativa, né, eu posso associar aqui, se eu tiver P ou Q ou R, eu posso isolar o P e associar o Q ou R. A mesma coisa acontece para a disjunção. Todas essas propriedades, né, o aluno pode estar verificando se é verdade o quê? Que a tabela verdade dessa proposição é igual a dessa, só construir a tabela verdade, ok? Então, vamos lá. Na identidade, vamos supor aqui que sejam T e C, esse T e esse C, proposições simples cujos valores lógicos é V e F, respectivamente. Certo? Sabemos que T é verdadeiro e C é falso. Então, na identidade, se eu tenho P e verdade, isso é equivalente a P. Se eu tenho P ou a verdade, isso é equivalente a T, que é a verdade, certo? Se eu tenho P ou C, isso equivale a C, ou seja, P ou falsidade é falsidade. P e falsidade é a falsidade. P ou falsidade é a mesma coisa que P. Aqui nós temos a propriedade distributiva, certo? Propriedade distributiva. E temos também a absorção. O que seria a absorção? Se eu tenho P e, entre parênteses, P ou Q, isso equivale ao P. E se eu tenho P ou, entre parênteses, P e Q, isso também equivale a P. Temos também a regra de De Morgan, né, que também é uma propriedade dos conectivos e é muito utilizada mesmo. A regra de De Morgan tem assim, a negação da conjunção equivale a negar a disjunção da negação dos preposições. E quando eu tenho a negação da disjunção, isso equivale à conjunção da negação das proposições. Aqui eu tenho também a negação da condicional. Observe que nos slides anteriores, todas as proposições elas são utilizadas apenas entre os conectivos e ou seja, a conjunção e a disjunção, né? Aquelas propriedades elas não valem para a condicional e para a bicondicional. Então, dentre as propriedades, só há apenas essas duas propriedades na bicondicional e na condicional, que é a negação. A negação da condicional. Se eu tenho uma negação da condicional, isso equivale à conjunção de P e não Q. E se eu tenho a negação da bicondicional, isso equivale à disjunção entre a conjunção de P e não Q e a conjunção de não P e Q. Aqui eu coloquei um resumo de todas as regras de diferenças que nós já vimos no decorrer das nossas aulas de implicação e de equivalência lógica. Eu coloquei um resumo para que fique melhor a visualização, certo? Utilizaremos muito a regra da dupla negação, utilizaremos também a regra da simplificação, da adição. Todas elas aqui são utilizadas nas aulas seguintes, que será de método dedutivo, certo? Bem, chegamos ao fim da nossa aula e este estudo ele pode ser continuado no fórum de discussão da unidade e também discuta com seus colegas lá no fórum e veja os materiais complementares antes de responder a atividade avaliativa para ajudar vocês a resolver essas atividades.
Muito obrigada a todos e até a próxima aula.